Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu. Olá, meus irmãos, muito boa noite, irmãs, meu fraterno saravá a todos. Começando mais um programa Raízes da Umbanda aqui na Rádio Toques de Aruanda. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, das 10 às 11 da noite, e também às quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Ambos programas são ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador deste programa. Antes de nós darmos início ao tema de hoje, eu gostaria de elevar os pensamentos a Deus, aos nossos guias, aos nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento que a força dos vossos mistérios nos envolvam, nos protejam e nos dê inspiração para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, hoje nós estaremos falando aí sobre um tema em função aí de vários comentários que nós viemos recebendo aí durante essa semana, que é falarmos aí de mediunidade, mas um tipo de mediunidade, a forma de mediunidade diferente, né, que eu intitulei para o programa de hoje, mediunidade sem conhecimento. Então, eu vou, antes de começar aí esse assunto, eu vou deixar disponível os nossos canais de comunicação e vocês vão entender o porquê desse tema, né, em que eu mesmo criei em função de tudo que eu ouvi essa semana, né, de algumas interações que nós tivemos, então que me motivou a estar fazendo o programa dessa maneira. Para quem não conhece ainda o nosso programa, nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página propriamente do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página também da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, se você ainda não visitou a nossa página, eu peço para que visite, curta e ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também um outro veículo de comunicação, que é o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Então, se você não está conectado aí ao Facebook no momento, quiser mandar um e-mail, centrodeumbanda@live.com. E temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Se você ainda não tem nós cadastrados aí no seu Skype, pode mandar o convite que eu aceito aqui, tá certo? E também eu quero deixar disponível a todos a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas. Se você quiser iniciar aí uma amizade virtual, quiser interagir comigo durante a semana, até mesmo fora do horário do programa, sobre quaisquer dúvidas pertinentes à nossa religião Umbanda, eu fico à disposição de todos. Então é só me mandar o convite na minha página pessoal, Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final, que eu também aceito você por aqui, tá certo? Então vamos aí começar o tema. Como eu disse, nós estaremos falando hoje sobre a mediunidade sem conhecimento, né? É comum em nossas casas espirituais recebermos consulentes que na hora da consulta eles passam a sentir, né, algumas irradiações
ou podemos falar até a expressão de sintomas, né, que levam a acreditar que podem estar incorporando uma entidade. Nós entendemos que realmente as pessoas, sempre na grande maioria, possuem sim a mediunidade, né, a mediunidade de incorporação. Porém, muitas das vezes, essas mesmas pessoas, elas não possuem o conhecimento necessário de como podem se permitir que uma entidade espiritual se aproxime da sua matéria e ocorra a incorporação de forma tranquila. Na grande maioria das vezes, essas pessoas acabam, infelizmente, se debatendo, né, demasiadamente, começam a pular, chegam até se jogar no chão. Afim, tudo a fim de interpretar aí uma possível incorporação. E nós sabemos que não é assim que a espiritualidade atua. A manifestação mediúnica dentro da Umbanda, ela independe do movimento do nosso corpo, né? Necessariamente, nós entendemos que tem que ocorrer quando há a incorporação, né, tem que ocorrer necessariamente uma harmonia do nosso próprio corpo, da nossa mente e também do nosso próprio espírito com aquela determinada entidade. E isso eu digo, seja espíritos do alto nível espiritual, como também do baixo nível. Não é porque, por exemplo, um quiumba, né, que acompanha uma pessoa e um mengira, há necessidade dessa incorporação para que ele seja encaminhado. Independente de quem o incorpore, seja alguém da própria corrente mediúnica, seja aquele próprio consulente, não existe a necessidade, né, no nosso modo de entender, né, desse quiumba, ele, por exemplo, vir xingando, né, vir se debatendo, chutando todo mundo dentro do terreiro, porque nós entendemos que se houve a permissão da incorporação, é para que aquele espírito seja encaminhado mais facilmente, né, para aquele local de merecimento dele. Uma vez incorporado, aquele espírito ele já concordou que lá não é o seu lugar, né, ele acaba tendo um direcionamento e que ele deve se retirar. Portanto, irmãos, temos que tomar muito cuidado com certas manifestações, mesmo porque podemos com isso ter muito facilmente uma quebra de corrente, no caso de nos ligarmos aí emocionalmente com aquele impressionismo. O impacto da incorporação, que normalmente vemos nos médiuns, não quer dizer, na nossa opinião, que o guia é mais forte do que o outro, né? Isso, na realidade, está ligado ao médium que, de repente, passa a supervalorizar aquela situação de incorporação, e aí nós temos que tomar alguns cuidados maiores, como, por exemplo, a vaidade desse médium. As entidades espirituais, elas respeitam integralmente as limitações do nosso corpo. Quero dizer com isso o seguinte: um médium, né, que tenha, por exemplo, problemas de coluna, e esse mesmo médium ele vai para a Engira de Preto Velho. É claro que aquela entidade, né, a sua entidade espiritual, o seu Preto Velho, ele nunca, né, irá comprometer a coluna do seu médium. E mesmo que seja uma questão arquétipa, o Preto Velho ele se utilizará de outras ferramentas para não se destoar dos demais, né, das demais incorporações, porque ele sabe que alguém na assistência vai falar: olha, aquele médium não está incorporado porque aquele Preto Velho não ficou muito arcado. Enfim, nós sabemos aí que existem esses julgamentos,
E eu aproveito a oportunidade também para pedir aos irmãos e às irmãs que deixem essas questões, essas pequenas questões de lado, porque a espiritualidade ela é bem maior do que isso, tá certo? Outra questão que eu quero mencionar no tema de hoje é aquela situação onde ocorre uma incorporação e por algum motivo que até hoje eu desconheço, o guia ele precisa provar que supostamente ele esteja lá incorporado no seu médium, de forma a promover situações que podem gerar riscos à matéria, como por exemplo aí, inclusive tivemos aí uma irmã já mandando perguntas sobre isso, né? De quando a entidade, né, começa a andar sobre, por exemplo, sobre carvão aceso, ou pisar aí em cacos de vidro, enfim, qualquer coisa parecida referente a essas situações que tragam o risco ao nosso corpo físico. No meu entendimento, eu não vejo a necessidade disso ocorrer nas nossas giras de Umbanda. Porque eu não entendo, né, o que pode trazer de benefícios tanto ao médium como também ao consulente. E fico pensando comigo, aonde está a prática da caridade em uma situação desta, né? Partindo do princípio que as entidades dentro da Umbanda, elas vêm com o intuito de prestar a caridade. Uma outra situação muito comum de vermos é a incorporação de supostos quiumbas que chegam revoltados dizendo que vão matar aquela matéria ou que vão acabar com os familiares daquela pessoa. E sem falar também naquela situação onde um suposto sofredor ou egum incorpora e começa a mencionar que ele não sabe onde está ou o que ele está fazendo ali, né? Temos que tomar cuidado com tudo isso, porque o animismo da pessoa está em evidência. E temos que saber doutrinar e conduzir da melhor maneira possível esta situação. Porque vejam, no caso do sofredor, né, que não sabe o que ele está fazendo no terreiro ou na gira, né, se foi dado pela espiritualidade a oportunidade da incorporação a esse espírito, é porque no astral ele já foi tratado, né? E o motivo da necessidade da incorporação nesses casos é apenas de facilitar o encaminhamento desse espírito para o seu local de merecimento. É somente para isso, não é para ele se explicar, não é para ele negociar, não é para que ocorra nenhum tipo de resistência, não existe a necessidade disso. Pois, como disse anteriormente, no astral, tudo foi previamente conversado e explicado. Tá certo, irmãos? Então esse é o tema de hoje, espero aí a gente poder ter contribuído de alguma maneira para elucidar aí algumas situações, algumas dúvidas de irmãos, de irmãs, né, sejam médiuns de alguma casa, sejam consulentes, enfim. Então, o objetivo desse programa é de dividir, compartilhar os ensinamentos que nós temos, que ganhamos na realidade, né, da nossa espiritualidade. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, eu fico à disposição a partir de agora. Vou repetir aqui as nossas páginas, os nossos veículos de comunicação, e tenho também alguns recados aí para dar para vocês, tá certo? Então vamos lá, primeiro os recados. Nós, na próxima sexta-feira, nós teremos gira de atendimento em nossa casa espiritual com caboclos e caboclas. Então, se você ainda não conhece a nossa casa espiritual, a tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, eu faço um convite a vocês para que venha conhecer os nossos trabalhos. Nós estamos localizados na Rua Bom Sucesso, número 915,
no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero, bem lá no coração do Tatuapé. Nós entregamos senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido aí a entrada posteriormente a esse horário. Quero também deixar à disposição de quem tiver interesse, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios, somente presencial, na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Então, se você tiver interesse de conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, e estiver precisando ou querendo de um direcionamento espiritual, um direcionamento material para a sua vida, eu deixo à disposição o nosso e-mail para envio de informações adicionais. É o centrodeumbanda@live.com. O nosso jogo de búzios, ele é previamente agendado, tanto no seu horário como também no seu dia. Então me mande um e-mail para maiores informações, centrodeumbanda@live.com. Quero também deixar à disposição que amanhã, às 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso desenvolvimento mediúnico com o curso de ervas. Então, a primeira aula é amanhã, na tenda de Pai João, às 20 horas. E essa primeira aula, ela é gratuita. Nós estaremos abordando aí todo o conteúdo, né, do desenvolvimento mediúnico, como também o curso de ervas que nós atrelamos, né. Esse curso de ervas, ele é específico para aqueles que estão iniciando na Umbanda, né, que estão fazendo o seu desenvolvimento mediúnico. Então é necessário o tratamento energético através das ervas e também das consagrações de banhos. Então, se você quiser conhecer aí o nosso trabalho, quiser conhecer o conteúdo desse curso, fique à vontade de estar nos fazendo uma visita amanhã às 20 horas, comecem pontualmente às 20 horas, essa primeira aula é gratuita, sem nenhum compromisso. Fazemos aqui o convite a todos os irmãos e irmãs. E na próxima segunda-feira, no dia 27, nós teremos também a nossa primeira aula do nosso curso de ervas, especificamente de ervas. Então esse curso é direcionado àquele médium que já passou pela fase de desenvolvimento, que as suas entidades já estão dando as consultas, enfim. Então é muito importante para o médium recarregar ou até mesmo limpar, né, através das ervas o seu campo energético. Então fica um curso aí muito específico, né? Nós abordaremos aí diversas ervas específicas de determinados orixás, consagrações de banhos, diferentes tipos de maceração, quando você macera de um jeito, quando você macera de outro, diferenças entre ervas secas e ervas frescas, ervas específicas para determinados tipos de defumação, enfim. É um curso bem completo. Então, no dia 27, na segunda-feira, às 20 horas, o curso de ervas. Também na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Então, quero deixar, antes da gente começar a responder as perguntas, eu gostaria de estar deixando mais uma vez os nossos canais de comunicação para envio de perguntas, para envio de comentários, que é a página no Facebook. Nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Em qualquer uma dessas duas páginas, você pode estar mandando a sua pergunta, o seu comentário, que nós estamos ao vivo, aqui até às 21 horas, estaremos respondendo a todas as perguntas. Quero deixar também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, né, que também recebe as suas perguntas, os seus comentários, e também o nosso Skype,
que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você ainda não tem o nosso Skype aí na sua lista de amigos, me mande o convite que eu já adiciono vocês aqui, ok? E também eu tenho a minha página no Facebook, minha página pessoal, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser interagir com a gente, criar aí uma amizade virtual, até mesmo fora do horário do programa, eu fico à disposição. É só mandar o seu convite que eu já aceito por aqui, tá certo? Então vamos aí para a nossa primeira pergunta. Nós temos a participação do nosso irmão Jonathan Biuta. Muito bom o seu programa, Axé, estou ouvindo aqui da Paraíba. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua mensagem, né, pela sua participação, e que eu lá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos a participação do nosso irmão Júlio Loraski. Boa noite, sou iniciante, já estou incorporando o Pai Joaquim, Caboclo, seu Pena Branca, seu Zé, e sinto a necessidade de trabalhar com os olhos abertos. É normal? Isso está me trazendo uma insegurança. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta. Irmão, é completamente normal essa situação, assim também como é completamente normal aquele médium que trabalha com os olhos fechados, né? O que vale é a sua dedicação, o que vale é os seus cuidados, energeticamente falando, com os seus banhos de ervas, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Tudo isso ajuda na composição da incorporação. Agora, se você vai incorporar com o olho fechado, com o olho aberto, se após a incorporação você vai manter o seu olho aberto ou fechado, não tem problema nenhum. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação mais uma vez, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nosso irmão Hércules Souza Rodrigues. Boa noite, eu sou um bandista. Para mim me tornar um médio de incorporação, porque eu tenho que passar por um ponto riscado no meu peito com um punhal. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação e pelo envio da sua pergunta. Bom, com relação a essa sua questão, nós podemos falar assim, se torna uma particularidade de cada casa através do seu rito, né? Falando um pouquinho do fundamento na casa de Pai João de Aruanda e do Caboclo Sete Pedreiras, todo médium que participa, né, da corrente da casa, da corrente mediúnica da casa, passado por essa pessoa passa por um batismo, né, utilizando aí alguns elementos naturais pedidos sempre pela espiritualidade da casa. Então, a pessoa tem aí a sua mediunidade de incorporação, a espiritualidade identifica esse potencial na pessoa, faz o convite para a pessoa entrar na casa, porém, antes da pessoa, né, estar aí participando do desenvolvimento mediúnico, ou até mesmo desse médium estar dando consulta através das suas entidades, é feito esse batismo, onde o significado dele tem a ver com a proteção espiritual das entidades da casa, dos pais da casa, no caso o preto velho e o caboclo. Com relação a esse fundamento, né, de um ponto riscado no seu peito com um punhal, pode ser um fundamento da casa aí onde você está começando aí o seu trabalho dentro da Umbanda, né? E possivelmente aí você deve estar esse fundamento deve passar aí por uma entidade Exu que esteja fazendo esse trabalho. Tá certo, meu irmão? Eu fico aí à sua disposição, agradeço muito aí
pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, nós vamos interagindo aqui pelo Facebook, tá certo? O nosso irmão Júlio Loraski, obrigado, que nosso Pai Oxalá ilumine seus caminhos. Meu irmão, muito obrigado aí, e a você também, que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos, dentro da nossa amada Umbanda. Vamos para mais uma pergunta, mais uma participação, deixa eu só atualizar. Nossa irmã Simone, no caso de uma obsessão, é permitido se dar passagem para esse espírito para se saber o que ele quer? Ô Simone, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua pergunta e obrigado pela audiência. Bom, como nós dissemos no nosso tema, né, de hoje, esse tipo de negociação, né, do que a espiritualidade deseja para ele estar deixando aquela pessoa, isso dentro dos nossos conhecimentos, dentro do nosso fundamento, isso não existe, né? Por quê? Porque a entidade já é uma situação negativa, né? A entidade, ela já não deve estar lá, ok? Então, por que eu vou ter que negociar com ela, para ela ir embora? Eu vou assinar um certificado a espiritualidade maior vai assinar um certificado de incompetência, né, dela, se ela der qualquer coisa para uma entidade deixar aquele consulente em paz, né? Porque eu acredito, eu estou numa religião onde nós estamos amparados pela lei maior, né? Pela lei de Deus, dos orixás, e também sobre a proteção dos senhores Exu e senhoras Pombagiras, né? Que são os executores dessa lei. Então, se aquela quiumba não está dentro aquela energia negativa, não está dentro do merecimento daquela pessoa, ela tem que ser retirada, sem nenhum tipo de negociação, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de se debater, nada disso, né? Então a coisa tem que ser tranquila e com a maior sutileza possível dentro da gira, tá certo, minha irmã? Agradeço muito pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e fico à disposição aí, caso tenha alguma dúvida. Adriana Monticelli, boa noite, Pai Marco. Gostaria de entender melhor o que seria um médium de transporte, e axé sempre. Ô, minha irmã, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e obrigado aí pela sua audiência. Bom, o médium de transporte, ele é um médium, né, que possui, claro, a mediunidade de incorporação. Então, normalmente as casas, elas deixam disponível uma quantidade indeterminada de médiuns, que podem, né, no momento em que não estão fazendo a função transporte, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que eles estão ajudando a cambonar as outras entidades. Então, quando há necessidade de se retirar uma energia negativa, seja um quiumba, seja um egum, seja um sofredor, de um consulente ou de qualquer médium dentro da corrente mediúnica, a entidade, identificando essa energia negativa, ela vai estar acionando este médium de transporte, que é uma pessoa não incorporada, que possui a mediunidade de incorporação, para que seja retirada essa energia negativa do campo astral daquela pessoa que está sendo atacada, e no momento em que ocorre essa incorporação nesse médium de transporte, a entidade vai dar o direcionamento para que ele siga o seu caminho, que ele
conforme a lei do seu próprio merecimento, né? Seja qualquer entidade que esteja em terra, né? Pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, pode ser um Exu, né? Que é até melhor, porque mesmo tendo uma ingira de preto velho, de caboclo, as entidades, os guardiões, os Exus e as pombagiras, que são, principalmente os Exus, eles são os responsáveis pela condução desse espírito do baixo astral ao seu local de merecimento. Tirando a entidade, né, esse Exu, levando esse espírito para o local dele, o médium desincorpora essa entidade, né, essa entidade do baixo astral, e continua normalmente na gira. Se houver a necessidade de uma outra incorporação, esse médium vai ser chamado, ou outro médium vai ser chamado novamente para estar fazendo o processo de incorporação dessas entidades negativas. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para uma pergunta. Plínio Mendonça. Boa noite, Marco Facas. Por que a Umbanda sempre falou em 7 vibrações ou 7 linhas, se são conhecidos muito mais que esse número de orixás? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado pelo envio da pergunta. Bom, vamos lá. Dentro do culto de nação, né, nós temos diversos orixás, né, centenas de orixás. Para cada ponto na natureza existe um determinado orixá. Quando a Umbanda foi criada através da incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas em 1908, houve uma recomendação dessa entidade espiritual, onde a Umbanda estaria, né, no seu alicerce, na sua plenitude, tendo como seu alicerce as 7 vibrações, ou as 7 linhas de Umbanda. Então foi passado, né, naquele momento, 7 orixás. E possivelmente essa quantidade 7, ela tem muito a ver com o mistério desse número 7, né, que está contido na Umbanda de forma muito intensa, né? Então, normalmente nós fazemos a quantidade de ervas para um banho energético, normalmente são 7 ervas, né? Nós temos aí as 7 linhas de Umbanda. Nós temos aí diversas, né, situações, até mesmo na Bíblia nós encontramos, né, o número 7 com bastante frequência, enfim. Então, na espiritualidade, nós acreditamos que o número 7, ele tem lá os seus mistérios e que foi trazido, através da incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, essa simbologia, esse mistério do número 7, né? Então, nós acreditamos que em função disso é que apenas 7 vibrações foi colocadas dentro da Umbanda em função disso. Agora, isso não quer dizer que a Umbanda só cultue 7 orixás, né? Nós sabemos que temos diversas vertentes da Umbanda, onde cultuam aí 7, 9, 11, 14, enfim, e por aí vai, né? 21, tem as umbandomblés, né? Que cultuam praticamente, ou na sua totalidade, todos os orixás do culto de nação, inclusive com as suas qualidades, enfim. Então é isso, meu irmão. Se ficou aí alguma dúvida, eu fico à sua disposição para a interação aí através aqui no Facebook, tá certo? Que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Fábio Verste, boa noite, irmão. Boa noite, meu irmão. Uma pergunta.
Para usar o filá e o pano de cabeça, é necessário que o médium já tenha sido batizado? Forte abraço e que Pai João e o Caboclo Sete Pedreiras te façam cada vez mais forte. Muito obrigado, meu irmão. Muito axé para vocês aí da Austrália, muito axé para a sua casa espiritual também, para sua esposa, para o seu filho. Assim, a utilização do filá, ele é a utilização dele é justamente para isso, para que se cubra o ori, né, em situações aí diversas. Dentro da Umbanda, o filá ele é utilizado para cobrir o ori após um amaci, por exemplo, né, é feito aí independente do motivo do amaci. A pessoa toma as ervas na cabeça, toma o amaci e posteriormente ele já é coberto a cabeça dessa pessoa justamente para que ele entre em comunhão com a sua espiritualidade maior, né, existe aí uma lenda de Ifá, isso pegando aí um pouquinho do culto de nação, que acima do nosso ori só existe a soberania, ou seja, só existe Deus, né? Então, partindo desse fundamento, é que nós entendemos também que quando se coloca um filá, você está entrando em comunhão com o seu orixá através, por exemplo, da erva, através, por exemplo, de um risco de pemba, né, ou de um sopro de pemba no seu ori, uma pemba específica, claro, preparada para um determinado orixá, onde o seu ori vai estar recebendo essas energeticamente, né, a força da erva, a força da pemba, e aí se cobre em respeito, em comunhão com aquele orixá. Se a pessoa, você me pergunta se o médium já tenha, é necessário que o médium já tenha sido batizado. Então, se o médium está ingressando na Umbanda e não fez ainda nenhum fundamento de preparação para entrar na casa ou para entrar na Umbanda, eu não acho necessário, né? Alguns vão falar que há necessidade, mas eu não acho necessário. Por quê? Porque o ori daquele filho espiritual, daquele filho de fé, não foi preparado, né, para a sua própria energia. Então, é necessário primeiro o batizado ou qualquer tipo de fundamento para aí depois a pessoa estar usando o seu filá. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí mais uma vez pelo envio da sua pergunta, da sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Sidney Amaro, boa noite, Pai Marco. Tenho uma dúvida. As entidades espirituais, elas continuam tendo um pai de cabeça? Pergunto isso, pois quando desencarnarmos e temos a oportunidade de sermos uma linha de trabalho, o que acontece com os nossos orixás de cabeça? Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação. E muito interessante aí a sua pergunta. Então vamos lá por partes. As entidades espirituais, elas continuam tendo um pai de cabeça? Não. As entidades espirituais, elas passam a serem regidas, né, o que nós chamamos de falanges. Então, existem, por exemplo, os caboclos da falange de Ogum, os caboclos da falange de Xangô, os caboclos da falange de Oxum. Então, essas questões, né, de falange, quando aquele espírito ele recebe a oportunidade de se tornar uma entidade espiritual da linha de Umbanda, ele passa a atuar sobre aquela falange, ou melhor, ele passa atuando sobre as determinações, sobre os fundamentos, sobre os mistérios daquela determinada falange. E aí você me pergunta, quando nós desencarnarmos, né, e termos a oportunidade de ser uma linha de trabalho,
o que acontece com os nossos orixás de cabeça. Se nós obtivermos aí a possibilidade, né, através aí do nosso merecimento, de nos tornarmos um espírito, né, com a linha de trabalho, nós passamos a deixar os nossos orixás, o ajuntó, o de frente e também o ancestre, e passamos a atuar também sobre uma determinada falange, né? Então, por exemplo, se você desencarnado vier no arquétipo preto velho, você vai ser direcionado para a sua falange, né? E a partir daí você vai estar assumindo todos aqueles mistérios. É bem comum, né, que a espiritualidade nos passa, é de que quando a pessoa desencarna e tem essa oportunidade, normalmente ela já segue para aquela falange do orixá ancestre dela. Ou seja, o que vem a ser o orixá ancestre? O orixá ancestre é o orixá da sua essência, é o seu orixá. Esse orixá não muda, né? Esse orixá, ele está na sua questão vibracional desde o primeiro momento que você se tornou um espírito. Então, existe a possibilidade, não existe a obrigatoriedade, mas em 95% dos casos, nós somos direcionados. Por exemplo, se você tiver o seu ancestre de Pai Obaluaê, então, se você tiver essa permissão de atuar como uma linha de Umbanda, possivelmente você vai estar sendo regido pela falange de Pai Obaluaê. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Lembrando a todos, quem está chegando agora, que na próxima sexta-feira, na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, nós teremos giras de atendimento de caboclos com caboclos e caboclas. Nossos trabalhos espirituais, eles são totalmente caritativos, e todas as consultas individuais. Então, se você não conhece ainda o nosso espaço, quiser conhecer a nossa casa, você, irmão de fé, irmã de fé, sejam muito, muito bem-vindos. Nós entregamos as senhas a partir das 20 horas, e os nossos trabalhos, eles começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido aí a entrada posteriormente a esse horário. E quero também reforçar o convite que amanhã, dia 23/7, às 8 horas, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao metrô Shopping Tatuapé, nós estaremos dando início ao desenvolvimento mediúnico atrelado ao curso de ervas. Então, nessa primeira aula de apresentação, nós falaremos aí todo o conteúdo do curso. É totalmente gratuito essa primeira aula, sem nenhum compromisso, né? O importante é de que as pessoas vão a esse encontro para que tomem, primeiramente, conhecimento do que nós vamos abordar, né? Apesar da gente já divulgar na internet, mas sempre tem algo mais, né? no conteúdo. Então, seria interessante para que todos aí estivessem nessa primeira aula, para a gente passar todas as informações necessárias e também tirar todas as dúvidas que eventualmente aí venham ter. Então, amanhã, dia 23/7, às 8 horas, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, né? Fica bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero, tá certo? Vamos para mais uma pergunta. Nós temos a nossa irmã Raquel Gouveia. Boa noite, Marco Facas, parabéns pelo programa. Gostaria de saber como posso saber se sou Ogã feminino.
Entrei num centro de Umbanda há um tempo, o qual não tenho frequentado, mas por enquanto, pelo menos, do qual gosto muito. Me sinto bem, sinto ser um lugar bem iluminado. Entretanto, tive bastante dificuldade para desenvolver incorporação. Me sinto distante do lugar, como se fosse um lugar muito além da minha luz ainda. Preciso crescer mais para poder estar ali, principalmente por apresentar uma filosofia de autodidatismo. Desenvolvi alguma coisa, mas fico consciente o tempo todo e não falo nada. E no outro dia li em algum lugar que um dos motivos de Ogã ser Ogã é porque fica consciente durante todo o tempo. Além disso, gosto muito de batuque. Poderia ter alguma relação? Obrigada. Olha, irmã, agradeço aí a sua pergunta, agradeço aí pela sua audiência. Eu não entendi muito bem a sua colocação, mas me parece que pelo fato de você ser Ogã, você atrelaram para você uma possibilidade, né, um resultado de você ser uma médium de incorporação também consciente. Uma coisa eu queria deixar, antes de responder sua pergunta, eu queria deixar, assim, compartilhar uma informação que você mencionou que é um terreiro de Umbanda, né? Sendo um terreiro de Umbanda, nós não identificamos ou nós não consideramos a palavra Ogã, né? Ogã é um título do culto de nação, do candomblé. O que nós temos na Umbanda são curimbeiros que tocam a curimba, né? Então, assim, na Umbanda, o curimbeiro, ele pode ser também um médium de incorporação. Ele pode ser um médium de incorporação consciente, ele pode ser um médium de incorporação semi-inconsciente, e ele também pode ser um médium de incorporação inconsciente. Não é que nem o candomblé, porque o candomblé tem como fundamento em que o Ogã não pode estar incorporando. Na Umbanda, nós entendemos que o curimbeiro, né, que toca a curimba, também tem a possibilidade de incorporação. E isso não está atrelado à sua forma de consciência mediúnica, né? O Ogã, ele pode ser, como eu falei, médium consciente, semi-inconsciente ou inconsciente. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação. E se não foi isso que eu entendi, por favor, me mande aí os seus comentários para que a gente possa estar interagindo aqui pelo Facebook. Tá certo? Vamos para mais uma pergunta do nosso irmão Roberto dos Santos. Boa noite. Em um centro que visitei, um caboclo me falou que tenho mediunidade e vestir branco. Eu posso participar do curso de desenvolvimento da sua casa ou preciso ter algum preparo anterior? Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação. Muito interessante aí a sua pergunta. Olha, com relação, se a entidade disse, né, que você tem que vestir branco, que você é médium de incorporação, de alguma maneira você precisa iniciar esse processo. Então, de que maneira? Através do desenvolvimento mediúnico. Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, o desenvolvimento mediúnico ele pode estar sendo feito na nossa casa espiritual. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele não está atrelando o médium à nossa casa espiritual. O médium não vai fazer parte de uma corrente mediúnica de trabalhos abertos à consulência. Esse trabalho ele é fechado, por isso que ele é feito às quintas-feiras, as nossas giras são às sextas. Então, nesse tempo e nesse momento, todas as suas linhas de trabalho e todos os orixás, nós trabalhamos com a incorporação de todos os orixás,
vão se manifestar. Claro que não num único dia, né? Tem todo um preparo. O nosso desenvolvimento mediúnico ele tem a parte prática e também tem a parte teórica. E também a parte de ervas, ele tem a parte teórica e a parte prática. Então, meu irmão, se você tiver disponibilidade amanhã, às 8 horas, nós estaremos lá falando detalhadamente sobre isso, né, com todo o conteúdo. E respondendo a sua pergunta mais uma vez, sim, você pode, até mesmo se você fosse de outra casa e não tivesse o desenvolvimento mediúnico, nós estamos de porta aberta para ajudar, para auxiliar os nossos irmãos e irmãs que necessitam ter aí o seu desenvolvimento mediúnico. Tá certo? E se você frequenta alguma casa, se você, né, já iniciou ou faz parte aí da corrente mediúnica de uma determinada casa, você pode até pedir para o seu dirigente, né, pedir autorização para ele, para que venha fazer o desenvolvimento mediúnico na nossa casa. Tá certo, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, nós vamos interagindo aqui pelo Facebook, fique à vontade. Lembrando que a minha página pessoal, Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Se você quiser aí iniciar uma amizade virtual comigo, se você quiser interagir comigo sobre a nossa amada religião, até mesmo fora do horário do programa, me mande o convite, eu aceito por aqui, fiquem à vontade. Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Nós temos a participação da nossa irmã Juliana Pantera Silva. Olá, na casa onde frequento, meu pai disse que se minha entidade der ponto, ele irá fazer as 7 linhas, mas para isso ela tem que dar o ponto das 7 linhas, porque eu já tenho um bom tempo. Jamais tenho medo, a entidade irá dar o ponto se eu for fazer. Minha irmã, eu não entendi a sua pergunta. Na casa onde eu frequento, meu pai disse que se minha entidade der ponto, ele irá fazer as 7 linhas. Mas para isso ela tem que dar o ponto das 7 linhas, porque eu já tenho um bom tempo. Mas, olha, irmã, sinceramente eu não entendi a sua pergunta. Reformula para mim, por favor, você me mandou aqui pelo inbox. Reformula para mim essa sua pergunta, que infelizmente eu não entendi. Me perdoe, viu? Muito obrigado. O Alisson Melo. Pai Marcos, sou filho de Xangô. Eu também, meu irmão. Axé. O que tenho que fazer para agradar o meu orixá? Aguardo sua resposta. Meu irmão, é complicada essa sua pergunta, hein? Complicada no bom sentido. Assim, nós precisamos entender primeiro como que está a sua questão espiritual, né? A sua questão de mediunidade, o que você precisa, se você precisa conquistar, se você precisa agradecer, enfim, o motivo dessa oferenda, se é que você tenha uma. Agora, falando de forma bem direta, se você apenas quer agradecer, se é por uma questão de amor, de devoção, de resignação, de respeito ao orixá, sem nenhuma condição assim extra a isso, eu falo para você, né, de coração, todos os dias eu entro em conexão com o orixá, com o Xangô, com o Oxum, e agradeço, sinto a energia desses orixás me envolvendo, isso na minha casa, isso sem acender uma vela, isso apenas mentalmente, de coração, né? Vibrando agradecimento, vibrando amor, vibrando o entendimento das coisas que acontecem na minha vida. E assim, quando existe algum percalço, existe alguma situação desfavorável,
eu dobro o joelho, ponho o joelho no chão, abaixo a minha cabeça e imploro para Xangô, imploro para Oxum que me ajude no entendimento dessa situação. Agora, em situações específicas, é importante que seja conversado com a espiritualidade para que eles identifiquem o elemento necessário para a sua necessidade para se fazer uma oferenda, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Existem situações que para Xangô você oferece quiabo. Existe outra necessidade que se oferece, por exemplo, a carne de carneiro para Xangô. Existem outras necessidades que você tem que oferendar, além da comida, uma bebida ou uma flor de Xangô, enfim. Entendeu, irmão? Então, assim, depende muito da situação. Se você quiser depois falar com mais detalhes a sua necessidade, me manda um inbox aqui e a gente vai interagindo, tá certo? Se ficou alguma dúvida, fico à sua disposição. Nossa irmã Miriam. Olá, Marco, adoro o seu programa. Bem, nesse sábado irei entrar na gira da casa em que eu frequento. Será a primeira vez após frequentar algumas giras da assistência. Parabéns, viu, irmã? As entidades pediram que fosse feito um ebó. E eu não sei os detalhes ainda, mas falaram que é urgente. E a dirigente falou que terei que passar a noite no terreiro. Você pode me explicar como isso funciona? E qual o motivo de passar a noite no terreiro? Obrigada. Bom, minha irmã, ebó, volto a falar. Nós falamos aí a respeito de ebó. Ebó quer dizer, na língua iorubá, quer dizer sacrifício. Então, o que acontece? Quando o ebó, possivelmente essa sua vertente da Umbanda, tem alguns fundamentos do culto de nação. Então, é um fundamento dessa casa fazer um ebó, fazer um descarrego naquele filho que está entrando, né? Da mesma maneira que eu comentei há pouco, que na casa de Pai João existe o fundamento do batismo, nesta casa que você vai estar adentrando no sábado, ela tem o fundamento de um ebó. Por quê? Existem diversos tipos de ebó. Possivelmente, não estou falando que mas possivelmente me leva a crer que esse ebó vai ser específico para descarregos de energias negativas, né, e de te pegar bons fluidos, né, de você ter bons fluidos para que você entre na gira, para que você entre na casa e fique no equilíbrio dos demais. Com relação a passar a noite no terreiro, é completamente normal. Por quê? Porque você vai estar na vibração do orixá, e pelo fato, né, de você fazer o ebó e depois sair para a rua, sair no sereno, isso é entendido como fundamento no culto de nação, como Kizila, né? Como que você está saindo de um local sagrado, de uma forma sagrada no seu corpo, e saindo para fora do terreiro, fora do sagrado, e entrando na baixa vibração do mundo de fora. Então é por isso, meu irmão, você vai se recolher à noite, vai passar a noite no terreiro, vai ficar recolhida, justamente para que essa energia fique concentrada em você num maior tempo. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos dentro da Umbanda. Guto Pereira, olá sacerdote Marco Facas, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, meu irmão. Sou um ouvinte de todos os programas da rádio e julgo de extrema importância todos os conteúdos abordados pelo mesmo. Aprendo muito todos os dias. Só queria parabenizá-los pelo trabalho de vocês. Que Pai Olorum abençoe cada vez mais cada um de vocês. Axé. Meu irmão, agradeço muito ao seu comentário, agradeço em nome de todos aí os comunicadores da Rádio Toques de Aruanda, a todo o pessoal da técnica, pela sua audiência, pelas suas palavras. Você pode ter certeza que a sua mensagem vai ser direcionada a todos eles, tá certo? Muito obrigado e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, 20 horas e 58 minutos, programa Raízes da Umbanda está chegando ao fim.
quero reforçar o convite a todos que na próxima sexta-feira, gira de caboclos na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Entrega das senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30. Lembrando que os nossos trabalhos são totalmente caritativos e as consultas são individuais. Tá certo? Amanhã, quinta-feira, dia 23, a partir das 8 horas, na Rua Bom Sucesso, 915, no bairro do Tatuapé, primeira aula do desenvolvimento mediúnico e curso de ervas totalmente gratuito, tá certo? Esperamos por todos vocês aí, irmãos e irmãs de fé. Quero elevar o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho e agradecer neste momento, a mais uma vez, pela vossa proteção, pela vossa sustentação e pela inspiração concedida para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães orixás e todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos, a todas as irmãs pela audiência e na próxima terça-feira nós voltaremos com mais um tema, com mais um programa Raízes da Umbanda. Muito obrigado e que Oxalá ilumine a todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.